Oi, oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ellen. Então, agora a gente vai fazer a tabela de cores do lápis Norma de 36 cores. Vamos lá? Então é isso, essas são as cores. Eu cometi um erro, porque eu me baseei na cor do lápis do lado de fora e não na cor da mina. E ele era laranjado, então ele se encaixaria melhor aqui mesmo. Ele é bem laranjado, mas não tem problema ficar aqui, não me importa, que é o laranja claro. E eu percebi algumas coisas. Primeiro, que tem alguns nomes que na minha cabeça não fazem muito sentido. Por exemplo, esse aqui é o verde escuro em português, que é essa cor aqui, é a cor 15. E na minha cabeça não faz sentido. Por exemplo, o verde marinho, que é o 032, também não faz sentido na minha cabeça essa aqui ser o verde marinho. Entendeu? Então, assim, tem alguns nomes que não fazem sentido, para mim, pelo menos. O fato de ter quatro cores metálicas, para mim, numa caixa de 36 cores, também não faz muito sentido. Mas, de maneira geral, eu gostei muito das cores que estão disponíveis. Tipo, esse azul 25 aqui, nossa, que azul lindo, gente, pelo amor de Deus. O rosa eu sempre gosto bastante e eu tenho algumas considerações para fazer. Alguns lápis são lisos no tipo que eles não, eles pigmentam um pouco o papel. Por exemplo, o orquídea, o azul, o verde marinho, acho que e o pêssego. E na hora que você vai passar ele no papel, ele não traz uma pigmentação fácil. Ele é diferente dos outros. Os outros tem alguns que você nem encosta no papel direito. Esse rubi aqui, por exemplo, você encosta ele no papel, ele solta muita pigmentação. E nesses outros que eu citei, não, ele é como se fosse um lápis muito seco. E os outros são um pouco mais macios. Sobre os lápis metálicos, o prata e o dourado eles também são bastante secos e eu achei que o azul metálico e o violeta eles inclusive têm cores muito bonitas que eu acho que são usáveis, né? Porque, por exemplo, o prata e o dourado eu não uso muito, mas eu gostei muito dessas duas cores aqui. Eu achei eles muito pigmentados, muito fáceis de colorir e gostei. Então, assim, de maneira geral, gostei. Acho que vou usar bastante. Tem algumas cores então, eu vou continuar usando Words of Wonder, da Johanna Então, eu vou continuar usando Words of Wonder da Johanna Basford. E, é, diferente do colorido que eu fiz com Três Vibes, que eu usei todos os lápis, é que eu não vou me comprometer a usar todos os lápis. Vou tentar usar o máximo possível, mas não vou ter essa pretensão de usar todos, afinal de contas, são 36 cores, tá bom? Vamos escolher um colorido.
Então é isso. Os únicos lápis que eu não usei foram esses aqui, os metálicos, né? Não usei nenhum dos metálicos. E não usei o azul real, nem o verde pinho, nem o laranja, nem o vinho tinto e nem o pêssego. O resto eu usei todos. Então, para fazer o barco, eu usei o marrom claro e o azeitona. E aí depois eu vim com o marrom tradicional para fazer o preenchimento das coisas branquinhas que sobraram. Então, tudo que representava madeira, eu fiz com essas três cores. As coisas que eu achei que significavam que era metal, eu fiz com o preto e com o cinza. Aí, aqui, esse balãozinho, eu usei os dois tons de rosa que tem, que é o magenta e o rosa. E aí, foi a mesma combinação que eu fiz aqui em cima. Essa caixotinha aqui, eu usei o amarelo bronze e o oliva. Então, foram esses dois lapisinhos aqui, para fazer essa caixinha específica. Para fazer, mentira, para fazer esse aqui, eu usei o rubi e o vermelho escuro. E para fazer o vermelho aqui de cima, eu usei o vermelho escuro e o vermelho. Para fazer esse tom que imita ouro, eu usei o marrom, o amarelo escuro e o amarelo. Para fazer esse amarelo aqui, eu usei o amarelo escuro e o amarelo. E faltou mais alguma coisa? Ah, tá. Quando veio aqui pro balão, eu usei o azul céu e o azul, no tom de azul. O verde claro, eu usei o verde escuro, que é o número 15, e o verde claro. O verde, essa parte verde escura que eu fiz só com o verde, usei só uma cor. O roxo eu usei o violeta e depois passei o orquídea por cima. Para fazer a base do balão, eu usei o verde marinho e depois vim contornando com o verde água e depois peguei o branco e passei por cima. No laranja, eu usei o laranja, vermelho laranja e o laranja claro, nessa parte aqui. E acho que foi só. Ah, tá. E nessa parte aqui de baixo, nesse último balão, eu usei o verde marinho aqui com o azul, azul normal. Então, usei praticamente todas as cores. Gostei muito de fazer esse colorido. Achei que as cores se misturam bem, que elas são vivas. É um lápis seco mesmo. Ele não tem aquela pegada de ser encerado. Ele é um lápis bem sequinho. Eu gostei. Ele, para mim, parece bastante com o Faber-Castell Ecolápis mesmo, seco. Gostei bastante de usar nesse livro. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.